E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas, curso Química Licenciatura pela UFOP, e hoje vim fazer a apresentação de um tema abordado e pedido pela disciplina Física Conceitual sobre transmissão e transformação de movimento, que é um tema que está diretamente ligado ao estudo do movimento em que a física aborda. Então, vou falar um pouco sobre transmissão, sobre o que é e onde ela está sendo aplicada, a transformação de movimento também. Então, bora lá. Então, vamos falar um pouco sobre transmissão de movimento. Que a transmissão de movimento vai ser quando acontece a passagem de movimento de um órgão da máquina para outro órgão da máquina, mantendo o movimento. Quando eu falo órgão da máquina, eu posso estar dando um exemplo de engrenagem, de polias, onde, no caso da engrenagem, quando uma encaixada na outra, ela vai fazer essa passagem de movimento circular de uma engrenagem para a outra. Pode acontecer no caso de polias, engrenagens, né? Então, por isso que a gente fala órgão da máquina, ok? Então, falando aí, né, sobre os exemplos, existem 3 exemplos aqui de transmissão que eu vou citar aqui agora, que é o sistema de transmissão por engrenagens, né? O sistema de transmissão por correia ou corrente, que existe aí com as polias, no caso da correia, né? E também por eixo, onde essas engrenagens ou polias também, elas vão estar acopladas ao mesmo eixo, transmitindo o mesmo movimento. Outra coisa aqui que devemos levar em consideração é que quando um desses órgãos de transmissão de movimento está acoplado ao motor, a gente chama como, por exemplo, no caso aqui da polia, a polia motora, porque ela está acoplada ao eixo do motor. E a polia movida, porque devido a minha polia motor está acoplada ao motor, ela vai fazer a passagem de movimento para a polia movida. No caso, se fosse uma engrenagem, ser a engrenagem motora que está encaixada com a engrenagem movida, ok? Então vamos lá. Aqui eu trouxe exemplos, né, de transmissão de movimento que a gente pode observar, como no exemplo aí, um motor de elevador, onde aí por trás dessa tela de proteção amarela aí, a gente pode observar que existe uma polia com correias ligadas a essas polias, que essa polia aí, a gente chama ela de polia motora, porque ela está ligada ao eixo, e lá no elevador, que vai fazer a carga, né, a elevação e a descida, né, de pessoas, está a polia movida, né, que aí elas estão interligadas por essa correia aí no sistema. E a da bicicleta, né, que a gente usa aí no dia a dia, que existe a transmissão por corrente, né, entre a coroa e a catraca. Então vamos falar um pouco mais sobre a transmissão de movimento que existe na bicicleta, que a gente pode ver essa aplicação muito no nosso dia a dia. Então vamos lá. A transmissão de movimento na bicicleta, ela vai se dar através da coroa e da catraca. Aqui tem coroas e catracas porque é um sistema que existe na bicicleta que envolve marchas, né? Que a gente pode variar, né? A questão do raio de coroas, né? Que tem o raio da coroa menor, da média e da maior, e também na catraca, que também a gente consegue fazer essa variação dos raios delas, que a gente vai conseguir uma maior velocidade, a gente vai conseguir exercer menos força, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas falando sobre a transmissão de movimento que existe na bicicleta, a gente pode observar, né, como eu já tinha dito, entre a coroa e a catraca, e também existe a transmissão de movimento por eixo, que ocorre entre a catraca, que ela está junta, interligada ao eixo que liga a roda, que faz com que a gente consiga movimentar, andar na bicicleta, à medida que a gente vai batendo o pedal. Que aqui nesse caso,
a nossa parte motora vai ser a parte da coroa, onde as nossas pernas, né, vamos dizer assim, vai ser o motor, né, da bicicleta, e a parte movida vai ser a parte da catraca, ok? Então, vamos lá para entender o sistema de força, em questão de velocidade, como funciona na bicicleta de marcha. Então, vamos falar um pouco sobre a relação, né, entre a diferença de diâmetro que existe entre as coroas e as catracas vão resultar na minha questão de velocidade e esforço que eu vou exercer durante a minha pedalada. Em 3 situações diferentes que a gente pode encontrar durante a nossa pedalada, que é a questão da descidas, de retas e de subida. Então, quando eu estou em uma subida, eu quero fazer menos força, porque lembrando, a minha coroa, ela é como se fosse a coroa motora, né, que está interligado com o motor, só que o motor vai ser a perna, né, do ciclista. Então, quando ele está na subida, ele quer exercer menos força. Então, eu passo através do sistema de marchas a minha corrente para ela acoplar na coroa de menor diâmetro, e eu faço também através do sistema de marchas para que a minha corrente fique entre a primeira e a quarta, aqui nesse exemplo, catraca acoplada entre elas. Por quê? Eu vou exercer menos força, né, a aplicação durante a minha pedalada, e também eu vou ter uma baixa velocidade, já que eu vou estar em uma subida. Agora, na situação de reta, eu faço através dos sistemas de marchas, eu passo ela para a minha coroa do meio intermediário ali, que tem um diâmetro intermediário, e através dos meus sistemas de marcha, eu faço com que minhas catracas fiquem entre a catraca 2 e a 6 ali, que isso faz com que eu consiga adquirir uma certa velocidade e eu faça ali um esforço intermediário, porque já que eu estou numa reta, então eu posso fazer essa relação que será bem confortável para o ciclista e também para o desenvolvimento da bike. E quando eu estou em uma descida, eu quero atingir uma boa velocidade, né? E já como está na descida, então eu posso aplicar uma questão de esforço, né, maior na minha bike. Então eu coloco através dos sistemas de marcha minha corrente na coroa de maior diâmetro, e entre as minhas catracas eu posso ficar alternando elas através do sistema de marcha entre a quarta e a sétima coroa. E a sétima catraca, quer dizer que vai me dar uma alta velocidade, eu também vou ter que realizar um esforço maior. Estou falando no caso do ciclista. Mas essa relação que existe entre transmissão de movimento em uma bicicleta e uma bicicleta de marcha é muito interessante, onde ocorrem essas variações, né, em relação à velocidade e esforço ao eu mudar de marcha na bicicleta. Então, vamos começar a falar agora também sobre a transformação de movimento. Que a transformação de movimento vai ser quando acontece a passagem de movimento de um órgão para o outro da máquina, havendo uma variação no seu movimento. Aqui, exemplificando aqui na questão da engrenagem com a cremalheira, a gente pode observar muito bem onde a transformação de movimento ela atua. Que na cremalheira engrenagem é aquele sistema de portão eletrônico aí que a gente tem na casa da gente. A gente pode observar que no motor está acoplado a engrenagem, e essa engrenagem está encaixada aí na cremalheira, que é uma barra dentada, onde o movimento circular da engrenagem vai fazer a passagem de um movimento linear na cremalheira, para frente e para trás, no sistema de abrir portão. Então, a transformação de movimento vai ser quando ocorre a passagem de movimento de um órgão para o outro, havendo uma variação no seu movimento, beleza? Então, um outro sistema que a gente
pode observar, além da engrenagem cremalheira, vai ser no motor do carro, onde através da biela que ela ali no processo do motor, onde ocorre a combustão, que vai fazer com que essa biela minha abaixe, levante, ela gerando esse movimento vai fazer com que gire o eixo do meu motor, que está acoplado a outros sistemas de transmissão e transformação de movimento, que faz com que o carro ande. Tem um vídeo que vou linkar vou pedir para o professor linkar na hora da postagem no Moodle, em que vocês podem observar essa transformação de movimento, quando ocorre esse movimento da biela, de para baixo, para cima, que faz com que o meu eixo gire, as engrenagens e todos os outros sistemas de transmissão e transformação de movimento que existe no motor e no carro, que faz com que o carro movimentar. É bastante interessante. Então, como a gente tinha dito, esse estudo, né, da transformação e transformação do movimento, ele é bastante aplicado no nosso dia a dia, principalmente na parte industrial, onde quando eu acoplo o motor com uma engrenagem, uma polia motora, ela vai ali estar interligada a vários sistemas de transmissão, de transformação de movimento, que no final dessa junção, né, a minha máquina vai gerar um movimento desejado para mim durante o meu processo da minha linha de produção. Na questão dos automóveis, né, que está aí no nosso dia a dia, principalmente no motor do automóvel, na nossa própria bicicleta, como eu tinha dito aí, que é algo bem usual nosso no dia a dia, beleza? Então assistam os vídeos que vai estar linkado aí no Moodle e muito obrigado pela atenção de todos.